fazer uma reflexão baseada no Evangelho que Marcos escreveu, né? Na verdade, ele transcreveu, né, o que Jesus falou para ele, né, o que ele aprendeu convivendo com Jesus. E eu vou ler aqui o capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20. E diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Quer dizer que Lucas nasceu hoje pela manhã, então graças a Deus. Que ele tenha muita saúde, tá? E muita paz, né? E tranquilidade para ele viver num mundo tão conturbado como o nosso, né? Ela está respondendo aqui, linda. Agora ela respondeu, né? Que bom que ele nasceu, né? Que está tudo bem, graças a Deus. Então, vamos orar, né? E a gente poder começar e fazer essa reflexão sobre essa boa notícia, né? Que é o reino de Deus está próximo, tá? Senhor Deus, muito obrigado por estar mais uma vez aqui. As tuas misericórdias se renovaram novamente. E agora podemos estar aqui essa noite, né? Uma noite com tranquilidade, com calma. Já choveu um pouco, está bem fresquinho, pelo menos aqui em casa. E os irmãos estão aí, cada um no seu lar. E estamos assim porque temos um vírus que está solto ao redor do mundo e ceifando vida, levando pessoas aos hospitais e causando muita tristeza, né? Trazendo desespero para algumas situações. Ó Deus, esteja, Senhor, nos protegendo e protegendo tantas outras pessoas que estão ao redor do mundo sofrendo com essa pandemia. Dá inteligência e sabedoria ao homem, né, para poder conseguir logo essa vacina, para que a gente possa estar livre para viver a vida como deve ser vivida, Senhor. O reino de Deus é chegado e já está estabelecido, e nós somos agentes desse reino, e nós vamos refletir sobre isso agora. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, vejam só. O texto diz claramente que Jesus, depois que João Batista foi preso, ele foi para Galiléia pregando o Evangelho. Que Evangelho é esse, né? Dizendo: o tempo está cumprido. O Evangelho dizia que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é boa notícia, boa nova, né? E ele caminhando foi convocando os discípulos, né? E os primeiros foram Simão, que no caso é Pedro, né? Pedro e André, tá? Depois, ele ainda disse assim para Pedro e André: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, né? Porque eles estavam no barco pescando. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E depois encontrou Tiago, filho de Zebedeu, e João também, que era filho de Zebedeu. Esse João é o João que escreveu o Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João, né? E Tiago foi o primeiro mártir, um dos primeiros a morrer, tá? Pela pregação desse Evangelho. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiam após Jesus. Veja só, sempre se colocou que Jesus trouxe uma nova religião, né? E religião vem do verbo religare, né? Do latim, e que quer dizer religar a Deus, ou tornar a Deus, ou voltar a Deus. E o que Jesus faz não é isso, tá? Ele não faz nenhuma busca de ligação a Deus. Na verdade, ele traz uma boa notícia do Evangelho, prega um reino, diz que ele vai morrer, que
que ele vai ressuscitar e que essa ressurreição, vencendo a morte, é a chave da vida eterna para aqueles que creem e sejam seus seguidores. Então, Jesus não trouxe propriamente uma doutrina religiosa. Muita gente acha que Jesus foi totalmente inédito no que ele falava, e muitas vezes, quando você vai lendo, você vai ver que Jesus ele sistematizou muito bem e, lógico, colocou a sua roupagem, né, a forma dele pensar, né, naqueles textos. Quando ele dizia, por exemplo, ouvistes o que foi dito, então toda uma tradição tinha sido transmitida para as pessoas, mas de ensinamentos morais, de preceitos, né, de princípios. Mas ele diz o quê? Eu, porém, vos digo. Então ele trazia da sua roupagem, ele colocava a sua forma de pensar e mostrar para as pessoas a irem mais além, né? Irem mais além. Então, Jesus ele não traz uma nova doutrina, né, para que seus discípulos aprendessem e difundissem, né? Ele não trouxe uma nova doutrina. Esse evangelho, que quer dizer boa nova, né? O evangelho vem de euangelion, que é um termo grego significando boa nova, uma boa notícia, né? Uma novidade extraordinária. Então, ele, na verdade, vem anunciando, né? E diz aqui o texto, né? Marcos transcreve isso, que diz que depois de João ter sido preso, aí João Batista, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Então, esse é a grande notícia. Esse é o grande evento e essa é a grande notícia de que esse acontecimento, tá, é mostrado por Jesus com qual objetivo? Que o homem comece a acolher essa nova notícia, né? Ele diz aqui: está próximo, arrependei-vos e crede. Então, arrepender e crer, a ideia é acolher essa ideia, né? Esse novo ensinamento. Então, Jesus estava já experimentando essa implantação do reino. É por isso que ele diz: o tempo está cumprido. Então o reino de Deus chegou. Os antepassados, eles pregavam a vinda desse reino. Agora Jesus vem e diz: não, o reino já está estabelecido, o reino é chegado, esse tempo é chegado. Por isso que Paulo diz que na plenitude do tempo, né, o que é pleno? O que é plenitude? Vem de pleno. Pleno vem de completo, de preenchido, sem necessidade de mais nada. Então, Jesus diz: olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então Jesus está mostrando o quê? Deus está se introduzindo. Deus fez algo para entrar na humanidade. E olha aqui, a humanidade é a criação do próprio Deus. Por isso que Paulo diz: olha, se Deus resolve entrar na humanidade, que é a sua criação, ele se esvaziou. Ele não se diminuiu, porque senão ele deixaria de ser Deus. Ele não se diminuiu. Deus não se diminuiu na sua natureza. Deus não se rebaixou na sua natureza. Deus não se humilhou, mas não no sentido de ser mínimo a sua natureza. Ou seja, alguns atributos ele veio viver conosco. Não. Ele veio de pleno como Deus, mas o que Jesus quer dizer é que ele começou a ser introduzido na vida das pessoas, trazendo a salvação. Essa salvação que Jesus pregava. Conhecereis a verdade vai vos libertar. E quando vocês conhecerem a verdade, vocês verdadeiramente serão livres. E serão livres do quê? Da morte. Dessa separação eterna de Deus. Vocês não estarão mais separados. Porque o próprio Paulo diz que nem profundidade, nem altura, nem distância, nada vai nos separar do amor de Deus. Então, isso é que é estabelecido. É isso que Jesus vem falar. E é preciso agora, então, dar lugar a Deus. É isso que Jesus traz como boa notícia. Olha, eu estou trazendo um reino, a pregação de um reino, a demonstração de um reino, em que é preciso você entregar-se. Vocês têm que experimentar esse reino. Então, proclamar essa boa nova
foi o que a gente chama, o que eu posso chamar de o grande propósito de Jesus, ou seja, a paixão de Jesus. E paixão não no sentido, vamos dizer assim, no sentido ligado ao amor, né? Alguém que está apaixonado, não nesse sentido. Paixão aqui significa que ele vai dar sua vida por isso. Esse é o propósito, ele vai dar a vida para a implantação desse reino. Então, isso animava Jesus a caminhar em busca de quem? De homens e mulheres, né? Para dizer o seguinte: olha, está se aproximando um tempo novo, né? Um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de novas perspectivas, tá? Então, Jesus, quando diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ele pede que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho, pedem que essas pessoas aproximem-se de Deus, né? Comecem a introduzir Deus nas suas vidas, né? E o interessante, se você observar, que é Jesus quem vem, não é nós que vamos. Então, ele vem nos buscar. Não é que Deus estava só, se sentindo só. Esse tipo de sentimento não passa pela natureza de Deus. Deus não se sente sozinho, né? Deus não tem esse sentimento. Mas dá a entender como se Deus estivesse querendo fazer companhia a gente. Companhia à humanidade, né? Ou seja, não querendo nos deixar sozinhos. E nos deixando sozinhos, acontece exatamente o que aquilo foi predito, né? No Éden, em Gênesis. O homem vivendo sozinho, o seu destino é a morte. Uma morte eterna, uma separação completa, uma separação aí plena, ou seja, não há perspectiva de tentar encontrar Deus novamente pelo caminho. Então, Deus quer a nossa companhia. Então ele quer redimir o homem, para que possa se achegar a ele. Então ele vem com esse objetivo, para que nessa vida a gente possa enfrentar os problemas e desafios que a vida nos apresenta, de tal sorte que a gente pode imaginar que um grande e bom resumo, né, do que Cristo quis mostrar na sua mensagem é que esse novo tempo na vida humana, né, foi proporcionado por Deus para mudar a nossa maneira de pensar e de agir. Então o Evangelho vem como um processo de mudança de mente, mudança de mentalidade, transformação na forma de pensar, né? Essa mudança, evidentemente, que é de dentro para fora, ela não é imposta, ela na verdade ela é racionalizada. Ela é racionalizada em nossa mente, através do Espírito Santo, que nos mostra qual o caminho a seguir. É tanto que o Espírito Santo atua na consciência do homem antes do homem cometer algum ato, e depois de o homem cometer algum ato. Antes de o homem cometer algum ato, ele vai e mostra e diz: olha, você não deve fazer isso, porque a palavra de Deus diz que isso não vai ser uma boa solução. Essa não vai ser uma boa solução. E depois que você comete o ato, mesmo indo em contra a sua consciência, ele começa a mostrar para você as consequências. Está vendo o resultado? Isso aqui exatamente está em acordo com o que foi mostrado pela palavra. Então, Deus queria, na verdade, fazer com que a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, ela fosse modificada, ela fosse transformada. Tá? É isso que Jesus chama de reino de Deus. Essa mudança de mente, essa mudança de forma de agir. Ou seja, a gente tem que viver essa boa notícia. O reino de Deus é isso. As pessoas acham que o reino de Deus é o quê? São os ensinamentos? Tá, os ensinamentos são importantes, mas se você não coloca em prática, então você não consegue ajudar a implantar o reino. Esse reino de Deus. Tá? O reino de Deus é de justiça. O reino de Deus é bom, é agradável. O reino de Deus é leve, porque o próprio Jesus dizia: olha, traz a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados por essa vida, que muitas vezes não traz soluções e só traz problemas.
né? Muitas vezes tira a alegria, né? Quantas situações a gente não acorda pela manhã que acontece algo que busca tirar nossa alegria? A gente acorda de bom humor, mas aquilo vem e tira a nossa alegria. O Evangelho vem mostrar que é possível permanecer em harmonia com o conflito, porque o problema, eu sempre digo, olha, o problema não são as pessoas. O problema é o problema, né? A gente tem que se preocupar com o problema. A gente tem que combater o problema e não combater as pessoas. Se a gente combatesse os problemas e não as pessoas, a gente não vivia em conflito o tempo todo com as pessoas. Seriam minimizados esses problemas de conflito. Então, a mensagem do reino, tá, é essa boa notícia de que é possível viver num mundo de tantas divergências, de tantos problemas, com tranquilidade. E é uma coisa que acontece rapidamente? Não, é um processo. E a gente vai entender que a gente vai ver por que isso aí, né? Tá, minha tia entrou no grupo, tá mandando mensagem, um abraço para ele, boa noite. Então, o que acontece? O coração da mensagem de Deus é o reino. O coração dessa mensagem de Jesus é o reino. E o que são as pernas? Vamos pensar assim, né? É essa mensagem que tem que ser levada a todo mundo, né? Então, há um corpo, né, dentro, vamos pensar assim, né? A cabeça é o próprio Deus e o próprio Cristo, e o coração desse corpo pulsa para mostrar o que? O reino de Deus na terra, não o reino de Deus além. Porque muitos acham que o cristão ele fala no mundo além. Não, ele não fala no mundo além. Eles têm essa expectativa, mas essa expectativa tem que ser começada a implantar aqui. Ela começa aqui e ela completa-se lá. Então, essa mensagem que muda corações e mentes foi, na verdade, a paixão que acalentou o coração do próprio Deus durante toda a eternidade. Porque muita gente às vezes pensa, o homem caiu, aí Deus resolveu dizer, eu vou agora buscar redimir o homem. Deus, muito antes disso acontecer, ele sabia que isso ia acontecer. E sabendo que isso ia acontecer, ele já, vamos dizer assim, já decretou, né, a palavra correta, teologicamente falando, seria decretou, ou seja, a gente pode usar outras palavras, mas não tem a mesma força, o mesmo significado. Por exemplo, determinou que Jesus teria que vir, né? Então, na eternidade foi determinado. Tá? Na eternidade foi determinado. Mas, temporalmente, ou seja, no tempo do homem, esse acontecimento teve que se dar quando? Há 2000 anos atrás. Então, Jesus quer trazer esse reino, e trouxe esse reino, e trouxe essa mensagem do reino, para mostrar como é que a vida tem que ser segundo os propósitos de Deus. Como é que a vida tem que ser? Esse é o grande ensinamento de Jesus. Como tem que ser a vida do homem baseado nesses preceitos. E muitas vezes as pessoas pensam que isso é um peso, né? E pelo contrário, só quem passou pela experiência, né, de um processo de conversão, porque a conversão é um processo de entrega da sua vida a Cristo, começa a ter os olhos abertos para coisas que você não via antes, que você não conseguia compreender. Quem não tem esse relacionamento, essa comunhão com Cristo, não consegue perceber isso. Para ele é muito estranho. Muitas vezes é um peso. Eu lembro que, quando eu era jovem, né, muitos diziam assim, alguém que se convertia, ele está seguindo a lei de crente. E a ideia que a gente tem de lei é algo que é pesado de carregar, né? É como se houvessem proibições, e na verdade não é isso. O próprio Paulo diz, olha, tudo é lícito para o homem fazer, mas nem tudo convém. E o que não convém, o reino de Deus estabelece, olha, isso aqui não convém fazer o homem. Por isso que Deus estabeleceu na sua palavra que a prostituição não convém fazer o homem. O uso de drogas não convém fazer o homem. Se envolver com bebida não convém fazer o homem, né? Até comer demais não se convém fazer o homem. Quantas pessoas hoje não estão, por exemplo, fazendo cirurgia bariátrica porque elas não têm controle
da sua alimentação por questões as mais variadas, questões psicológicas, questões hormonais, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que o próprio Jesus diz, olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, havia algo que movia, tá, o Espírito de Jesus, tá, e que se revolvia dentro dele. A gente pode pensar pelo menos algumas coisas. Primeiro, como seria a vida do homem se ao invés de reinar na sua vida fosse o seu próprio ego, tá? Ou seja, o homem destronasse o próprio ego e deixasse Deus reinar? Esse era um questionamento que a gente pode fazer hoje e que o próprio Jesus pode ter feito e pode ter até dito, mas não está relatado. Isso aqui é uma forma que eu chego a essa conclusão em vista do que a gente lê, né? Como seria a vida do homem se, ao invés do próprio homem reinar na sua vida, o seu próprio ego, o seu próprio desejo, ele deixasse Deus reinar? E Deus reinar aqui não é que ele anula o homem. O homem continua tomando decisões, mas ele tem parâmetros seguros para que ele possa tomar decisões e ele errar menos. Segunda coisa, como a vida das pessoas, né, seria e mudaria se as pessoas buscassem o quê? A honra, o poder e a riqueza do reino, ao invés da honra, o poder e a riqueza do mundo, né? Quantas guerras não deixariam de ter sido feitas, né? Quantos assassinatos por busca pelo poder não teriam sido feitos? Quantas pessoas que venceram não serviriam aos vencidos, como Paulo diz lá em Romanos 12, né? Quando aquele que ama é como que o vencedor serve ao vencido. Então é preciso esse tipo de projeto que Jesus quis implantar, trazer o quê? Trazer a justiça e a compaixão e a misericórdia do reino, tanto com os próximos como com os últimos. Os últimos aqui é qualquer outra pessoa que você muitas vezes pode colocar em último lugar. Outra coisa, como seria a vida se ao invés de reinar, se homens reinassem sobre outros homens, governassem sobre outros homens, como Nero, como César, como o próprio Herodes, como Pilatos, como Anás, como Caifás, como Roma e seu exército, né? Se ao invés desses homens, e aí você pode pensar no nosso presidente, nos ex-presidentes, nos tiranos que apareceram pelo mundo, né, durante pelo menos esses 4, 5, 6 mil anos de história, se Deus reinasse e seu reino fosse implantado, como seria diferente, né? Então, para muita gente, essa ideia é como que um sonho. Mas o próprio Jesus, ele quer mostrar que não é um sonho. Esse projeto dele não é um sonho. O projeto dele é viável, é possível ser implantado, mas precisa de uma adesão pessoal. E essa adesão pessoal é de cada um de nós. Cada um tem que tomar adesão por si. Cada um é responsável por si. É nisso que é interessante. O reino é implantado, mas cada um continua sendo responsável por si. Cada um toma as decisões, mas ele começa a ter parâmetros que lhe levam a pensar o quê? Né? Como Jesus quer que eu viva, que nós vivamos. Então esse projeto de Deus, ele quis levar para onde? Ele quis levar para o mundo, para ser implantado no mundo. Isso desde a esfera, dentro da casa das pessoas, desde o relacionamento consigo mesmo, até relacionamento de governos. Então, o objetivo maior do próprio Jesus era fazer o quê? Tornar homens seus discípulos e, a partir disso, poder implantar o reino. Então, Jesus fez o que para isso? Primeiro, Jesus ensinou, né? Jesus também curava, mas o propósito de Jesus não era só a cura. O objetivo maior dele era o ensino. Tá? É tanto que você vê os evangelhos, está recheado mais de ensinamentos do que de curas. Você não vê os apóstolos ou os discípulos, os evangelistas, eles relatando curas específicas. Algumas poucas, né? Você vê o cego, a mulher do fluxo de sangue, né? O leproso. Então você vê algumas situações. Ressuscitou Lázaro, mas o foco do evangelho não era só cura.
Né? O propósito da vinda de Jesus não era cura, era fazer e pregar o evangelho e fazer discípulos. O evangelho, as curas fazia parte, porque Jesus via a situação dos homens naquela época. Né? Os homens sofriam, como hoje também sofrem. Então, ele ensinava através de parábolas, muitas delas se tornaram inesquecíveis, e as pessoas sabem ela, a parábola do filho pródigo, a palavra do semeador, né? A palavra das 10 dracmas, né? A palavra dos servos, são muito conhecidas. Né? E ali ele faz o quê? Ele mostra como Deus é, através de seus ensinamentos. Mostra como Deus age. Né? E mostra também como é que a vida seria se as pessoas agissem como Deus quer que as pessoas deviam agir. Esse é um ensinamento. É um grande ensinamento. Então, a gente pode imaginar o quê? Primeiro, os homens, ao verem esses ensinamentos, resolveram também ponderar, pensar, refletir e extrair mais conhecimento e refletir a respeito da realidade do mundo, confrontar a realidade com o Evangelho. E mais milhões e milhões de linhas, e livros, né, obras importantes de teologia foram escritas para definir o que é o cristianismo. Mas, só que tem um detalhe. No centro da fé cristã, está Jesus. Ele é o centro da fé cristã. Então eu tenho que recorrer a ele para saber o que é esse reino. O próprio Jesus disse o quê? Disse, está lá em Marcos, o reino de Deus está próximo, que é o que eu li. Convertei-vos e crede nesta boa notícia. O reino de Deus é isso. O ensinamento básico que Jesus quis mostrar é isso. O reino de Deus está próximo. E o que é o reino de Deus? Jesus não deixou muito claro especificamente o que era o reino de Deus. A gente vai lendo os evangelhos e vai entendendo como é que o reino de Deus ele funciona. Como é que o reino de Deus ele vai sendo estabelecido. Né? E a gente pode pelo menos entender que o reino de Deus é uma estrutura. De maneira aonde os homens podem viver de forma justa e digna, tal como Deus quer. Onde todos têm têm alimentação, onde todos se alimentam, onde todos têm um lugar para morar, onde todos possam ter seu trabalho, onde não há ricos demais e pobres demais. Vai ter rico e pobre? Vai, porque o próprio Jesus disse que o tempo todo ia ter rico e pobre. Mas não vai ter pessoas miseráveis, pessoas passando fome. Enquanto um desperdiça comida, ao lado tem pessoas passando necessidade. Então o reino de Deus está sendo implantado. Essa é a implantação do reino. Por exemplo, há um mês e pouco atrás saiu uma nova legislação. Por exemplo, restaurantes. Eu já tinha conversado com donos de restaurante que eu conheço, tanto aqui quanto em Recife, lojas no shopping. As comidas que no final do dia que sobravam tinham que ser jogadas fora. Tinham que ser jogadas fora. Por quê? Havia uma legislação que levava à possibilidade, por exemplo, alguém come aquela comida, se ela desse algum problema intestinal ou tivesse estragada, as pessoas podiam entrar na justiça contra quem doou aquela comida. Só que tem um detalhe, a pessoa dá a comida em condições de alimentação. E as pessoas levam para casa e ninguém sabe como é que elas manipulam essa comida. Então, às vezes, a contaminação aconteceu lá na casa deles e os donos de restaurantes seriam responsabilizados. E lata de lixo e o indivíduo jogar sanduíches plenos que podem alimentar qualquer pessoa, ser jogado fora. Então o reino de Deus, ele implantado, não quer que aconteça isso. Não quer que haja desperdício. Então houve uma mudança na legislação e agora os restaurantes podem doar e eles não vão ser penalizados. As pessoas só vão ser avisadas, olha, você tem que manipular esse alimento, tem que ser comido em tantas horas, ele não pode ser cuidado para não contaminar o alimento. Então quando você for comer, tem que lavar as mãos. Todo o processo de higiene que a gente tem que fazer. Então, isso é um ato do reino de Deus. Né? O cuidado, por exemplo, dos hospitais, onde há atendimento para todos.
Vi médicos falarem que não era para ter atendimento para todo mundo, porque o poder público não tem condições financeiras de fazer isso. Tá? Mas por que não tem condições financeiras de fazer isso? Às vezes porque também a corrupção é tão grande que há desvio de recursos. A gente está vendo aí, de um mês e pouco para cá, todo dia a Polícia Federal está em porta de prefeitura, em capitais, né? Pelo menos de todos os estados do Nordeste, todos eles foram visitados pela Polícia Federal por conta de desvio de recursos, de milhões e milhões. E olha que eram recursos destinados para tratamento da Covid. Né? Então, se você e eu queremos que esse reino esteja presente no mundo, a gente tem que agir entendendo que quando Deus ele reina, como é que vai funcionar esse reino? Primeiro, a força, o motor, o objetivo, a razão e o sentido último do cristianismo é adorar a Deus. Para a implantação desse reino ser viável, é preciso a adoração a Deus. Porque nós somos aquilo que adoramos. Nós somos aquilo que nós adoramos. Então, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu vou tentar imitá-lo, né? Mas eu vou tentar, que é o mesmo sentido, né, de imitar, de mimetizar. Né? Mimetizar, eu vou dar um exemplo. Mimetizar é o exemplo do camaleão. O camaleão, ele está por exemplo, numa árvore, ela é verde, ele muda de cor e ele se adequa e fica com a cor verde daquela árvore. Se ele estiver numa área desértica, ele começa a ter o tom da areia, né, do deserto. Então, isso é mimetizar. Então, essa ideia de você chegar e implantar o reino nesse sentido, né? Essa força, esse motor, esse objetivo. Então, é preciso reverenciá-lo e entronizá-lo, tá? Para que esse reino possa ser estabelecido aqui, e essa plenitude da vida eterna que a gente tem a expectativa que ela venha acontecer depois, ela comece já a acontecer aqui. Então o reino não é só estabelecido aqui, ele começa aqui e termina na eternidade. Então qual é a conclusão que a gente vai chegar disso? Primeiro o seguinte, que muitos cristãos e não cristãos não compreendem. Primeiro os cristãos não compreendem e os não cristãos nunca ouviram falar no reino de Deus. Por quê? Porque, primeiro, a única maneira de olhar a vida que nós temos que ter, essa perspectiva de olhar a vida, é olhar da mesma forma que Jesus olhou. Da mesma perspectiva. É ele ver um cego e olhar para o cego e não perguntar, você quer que eu cure você? Né? Por exemplo, você chega num hospital para ser atendido, né? O médico pergunta o que é que você tem, né? Então o médico vai olhar você, examinar e vai dizer, olha, você toma tal remédio, você vai ter que fazer tal exame. E no caso de Jesus, ele só chegava e dizia, olha, você quer ser curado? Ele não ia fazer nem diagnóstico da doença. Ele quer ser curado? Quero. Então pronto, eu vou curar. E ele curava. Outra coisa, Jesus, outro caso muito conhecido também, da mulher adúltera. Quando a mulher adúltera encontra Jesus e ela está acompanhada dos acusadores, o que é que os homens fizeram? Levaram só ela, mas o adultério não acontece com uma única pessoa. Tem que ter um casal, vamos pensar assim, né? Tem que ter uma dupla. Então faltava o homem. E na verdade, na época, os homens prevaleciam com relação às mulheres. Então, a ideia do adultério, na verdade, partiu de um homem. Ele assediou a mulher, não foi a mulher que assediou ele. Aí Jesus, quando vê que eram só os homens acusando aquela mulher, ele pergunta o quê? Ele diz, olha, tudo bem, a lei diz que tem que apedrejar, né? Mas aquele que nunca errou, que nunca no fundo, no seu coração, que Jesus pega e transfere da letra da lei, do papel para a consciência de cada um, o erro onde está. Então, por exemplo, quando ele diz assim, olha, se você olhar para uma mulher, você adulterar com ela, isso você está pecando. Mas eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção, ou seja, ele transfere do ato para a consciência.
Se ele transfere do ato para a consciência, ele quer mostrar o quê? Que é uma mudança, essa é a implantação do reino. Então, para aquela mulher, ele fez o quê? Ele disse, olha, se tem alguém aqui que pode ter atirado a primeira pedra, sou eu, mas eu não vou fazer isso. Então, ele olhou para ela com que olhar? Né? Um olhar de compaixão. Um olhar de misericórdia. E aí ele vem com a resposta que nem ela esperava ouvir isso. Porque ela sabia que a morte era iminente. Vá em paz. E não repete mais isso. Muda de vida. Esse é o olhar que Jesus tem. Né? É você ver o erro, saber que ele é inerente ao ser humano, e você perdoa, e você diz, olha, então vai em paz. Agora não volta a fazer mais isso. Não faz mais isso. É isso que Jesus olhava na relação com as pessoas, né? Então a única forma de sentir as coisas é sentir como ele sentia, né? É quando ele olhou para Jerusalém e ele chorou. É quando ele viu a situação de Lázaro, né? E ele se compadeceu daquela situação de Lázaro. A outra coisa, o modo de agir é como ele agia. Como é que Jesus fazia? Jesus chegava, encontrava uma mulher no poço, encontrava um cego pelo caminho, né? Muitas vezes um dos carros dos cegos esbravejavam, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos mandando ele calar a boca. Cala a boca, para de ficar gritando aqui, né? E Jesus disse, o que é que ele quer? Aí ele chegou perto de Jesus e disse, Jesus perguntou, o que é que você quer? Ele disse, olha, eu quero ver. Jesus, então pronto, então agora você vai ver. Então, esse era o modo de agir de Jesus, né? Outro exemplo é o caso de Pedro. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Jesus sabia que Tomé só ia acreditar no último dia, ao final dos 45 minutos, ou quando ele encontra Pedro, né? Aliás, ele antes de encontrar Pedro, depois de negá-lo, diz a Pedro que Pedro ia negar. Mas Pedro era aquele que o tempo todo dizia que não ia deixar ninguém fazer nada contra Jesus. E quando ele viu que Pedro negou e olhou para ele, né? E Pedro saiu dali e chorou amargamente, quando ele encontra Pedro, ele não diz assim, mas Pedro, rapaz, convivesse comigo 3 anos e tu me negou e tu ainda dissesse assim que não me conhecia. Aí ele não disse isso. Ele disse o que para Pedro? Pedro, é o seguinte, olha, tem uma igreja que vai ser estabelecida e eu preciso de pessoas que possam apacentar essa igreja, né? E igreja aí, cada pessoa é uma igreja, né? Mas preciso dos mais experientes, né? Dos que têm um contato, que tiveram uma experiência há mais tempo, acompanhar os mais novos na fé. E ele disse 3 vezes se Pedro amava ele. E foi exatamente as 3 vezes que Pedro tinha negado. No final, Pedro já estava arrasado. Eu imagino que Pedro nem olhava mais para Jesus, né? E Jesus disse o quê? Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Ele não ficou perguntando o que Pedro tinha feito. Então essa era a forma de Jesus agir. O modo de orientar a vida, como ele mostrou nos ensinamentos, o exemplo do filho pródigo, né? Eram 2 filhos. Um ficou e o outro foi embora para o mundo. O outro gastou tudo e volta. E o que foi que ele fez? O pai fez uma festa. Por esse regressou. Não importa o que ele tem feito. Importa que ele mudou de perspectiva. Mudou de mente. Outro exemplo é o das 100 ovelhas. Cada um de nós era aquela ovelha perdida. E ele fez o quê? Deixou 99 guardada, protegida, e foi buscar aquela única que estava perdida. E tudo isso com qual objetivo Jesus quis fazer, né? Qual foi o objetivo dele? Foi construir um mundo mais humano, né? Orientado para esse reino. Tá? Esse reino que é de justiça, de graça e de misericórdia. Então, a gente assim vai olhar para esse reino, vai olhar para a gente e vai tentar revisar tudo aquilo que bloqueia muitas vezes a gente.
E o que é que leva a bloquear a gente, né? A nossa forma de agir? É muitas vezes o medo, né? Muitas vezes o egoísmo, as tensões, a escravidão, né? A escravidão por exemplo, a escravidão pelo jogo, a escravidão na prostituição, a escravidão pelo uso de drogas, a escravidão pelo uso, por exemplo, cigarro, de bebida, né? do cigarro, do próprio cigarro, do fumo. Então, essas coisas têm que ser analisadas à luz do Evangelho e confrontadas com esse reino. Esse reino não quer isso para você. Quer que você tenha uma vida de abundância, né? Muitas pessoas que vivem na sarjeta, né? Entregues aos vícios. Quantas pessoas não estão nas cracolândias agora, né? Deitadas no chão, às vezes em cima do próprio vômito, né? Todas sujas, mal cheirosas, né? Não se lembra nem a última vez que tomou um banho. Então, outros, ele quer libertar daquela prisão psicológica, que a pessoa se acha inferior, de que a pessoa acha que não tem condições, que ela é incapaz, que ela não tem capacidade de fazer algo correto, tá? Das pessoas que vivem naquele ambiente de tristeza sem motivo, né? Na depressão. E por último, fazer com que a fé de cada um seja fortalecida no exemplo de cada um, né? No testemunho de cada um. Esse é o ensinamento do reino, isso é o que ele veio dizer, isso é o que ele veio trazer e dizer, que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, e a gente tem que se arrepender e crer nesse evangelho, para crer e acreditar nessa vida abundante, né? Já vão fazer aí poucos minutos para encerrar. Eu vou aqui ler as mensagens, porque enquanto eu estou pregando foi chegando mensagem, tá? E eu vou ler as mensagens do pessoal que mandou no Instagram, tá? O irmão Antônio chegou, o irmão Pedro, Deise, a irmã Drinalva, tá? Boa noite, quero agradecer pelas orações por minha amiga Deise. Amém. Obrigado, irmã Deise, glória a Deus. Lindinalva, Danilo Ávila entrou, depois Democracia do Cabo entrou. Aqui do lado do Facebook nós temos Nalva que entrou, Eliane, Ivan, que eu acredito deve ser Ivan lá de São Paulo, minha tia Jandira, José Rodrigues, tá? Paulo José, que eu estou achando que é Paulo que é saxofone, Múcio, né? E doutora Ana Jordão, que é a pediatra dos meus meninos. Tá? Um abraço para todos eles, tá certo? Vejam só, essa aplicação que a gente tem que fazer, essas mensagens, depois eu vou colocar no YouTube, e eu tenho um grupo no WhatsApp que eu envio também, para eles poderem assistir. Se você quiser fazer parte desse grupo, você manda o seu telefone, uma mensagem para mim nos comentários, e eu adiciono você nesse grupo, tá? Se tiver algum pedido de oração, escreva aí, porque eu acredito que tem mais só 5 minutos, menos do que isso, para que eu encerre aqui a live. E se você quiser assistir de novo, você volta, porque vai estar publicado tanto no Facebook como está no Instagram, né? O Instagram é da Juventude da Igreja, tá? E o Facebook é no meu Facebook, tá? Eu vou esperar os pedidos de orações, porque aí a gente ora todo mundo junto, tá? Se alguém quiser participar, quiser mandar pode mandar um link para mim aqui, eu convido para poder participar. Se não, eu vou orar para a gente poder encerrar, tá? Domingo o pastor Adonias Luiz foi pastor, né? Infelizmente faleceu um mês e pouco atrás. E eles estão voltando agora, eu vou estar pregando e vou estar oficiando a ceia domingo lá, tá? Eu vou fazer também live de lá, tá certo? Vou fazer a live de lá. Se tiver algum pedido de oração, vocês escrevam. Se não tiver, eu vou orar para encerrar, tá? Além de nós mandar um pedido aqui, orando pelos irmãos batistas, pelos doentes desempregados. Tá certo, irmã? Vamos orar assim.
Então, vamos orar para a gente poder encerrar, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Senhor Deus, o teu reino já é chegado, Senhor, e já está em pleno vigor e a pleno vapor, né, através dos teus servos. Só que para que ele possa ser pleno, nós temos que nos aproximar cada vez mais de ti para podermos implantá-lo nesta terra, neste mundo, onde nós vivemos, onde nós moramos, onde habitamos. É isso, Senhor, que é preciso fazer. É preciso lutarmos com as nossas energias para que ele possa ser implantado. Nós temos que aprender a andar com Jesus para poder implantarmos esse reino. Isso é possível se nós convivermos com ele. Ele, através do Espírito Santo, é o agente transformador do ser, agente transformador da vida de cada um. E como agente de transformação, ele nos ajuda a implantar esse reino. E essa boa nova que foi chegada, e que foi mostrada, e foi ensinada, e foi falada pelo próprio Jesus. E agradecemos, Senhor, e pedimos também pelos irmãos das nossas igrejas que estão desempregados, estão doentes, para que o Senhor possa estar cuidando e abrindo portas de emprego, dando inteligência aos líderes na nossa nação para que eles possam fazer políticas públicas que possam dar condições das pessoas sobreviverem. Ó Deus, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Então, um abraço a todos. Eu vou encerrar. Vou publicar no Facebook. Aliás, vou publicar no Facebook, publicar no Instagram e vou botar no YouTube e mando no meu grupo de WhatsApp. Um abraço a todos. Até domingo, 10 horas da manhã.